Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, nosso encontro de todas as semanas, relembrando momentos marcantes da trajetória da nossa televisão aqui no Brasil. No programa desta semana, nós vamos falar sobre uma novela exibida às 7 da noite pela TV Globo, que estava no ar há 50 anos, portanto, em 1974. Super Manuela. A propaganda dessa novela era muito boa. No jornal, assim, na revista, né? Tinha uma foto da Marília Pêra, né? Que era a Manuela. Aí falava assim, Superman já era, vem aí Super Manuela. Antes de nós falarmos aqui um pouco sobre essa novela, que foi escrita pelo Walter Negrão, eu peço a você, como peço sempre, que se não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho para não perder nossos conteúdos, pense também com carinho na possibilidade de ser membro aqui do Observatório da TV, o canal do YouTube, mediante um pagamento bem pequenininho. Clique aqui para você saber mais, no tornar-se membro, tá? Seja membro, tornar-se membro, enfim. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com o noveleiro de plantão que você conhece. E peço desculpas pela minha voz, que não está das melhores, como vocês em geral estão habituados, né? Mas é que eu estou doente. Muito bem, Super Manuela, quando estreou no dia 21 de janeiro de 1974, ela substituiu uma novela de grande sucesso, Carinhoso, de Lauro César Muniz. E Carinhoso só não durou mais do que durou, ela durou 7 meses, né? Porque a sua protagonista, Regina Duarte, que interpretava Cecília, ela estava grávida da sua filha, Gabriela Duarte. E não havia como, né, levar a novela por mais tempo por conta do aumento do tamanho da barriga da Regina, né? Chegou a certa altura que ela tinha que ser focalizada só de muito perto. E naquele tempo, pelo menos, mocinha grávida sem ser casada, nem pensar. E mocinha casar com o mocinho era o fim da novela, né? Então, Carinhoso, por mais sucesso que fizesse, acabou e em janeiro entrou Super Manuela. Walter Negrão, na ocasião, havia escrito no ano anterior, 1973, uma novela das 8, a sua única na TV Globo, que foi Cavalo de Aço. Essa foi uma novela muito tumultuada pela censura, pelas circunstâncias, enfim, e em seguida ele foi designado novamente para a faixa das 7, na qual ele havia feito bastante sucesso em 1972, e isso foi que o credenciou para escrever para as 8, inclusive, né? Em 72, com uma novela chamada O Primeiro Amor. Né? Super Manuela tinha como personagem principal uma moça chamada Manuela, que era interpretada pela Marília Pêra, e ela trabalhava como empregada doméstica na casa de Dona Carolina, papel da Zilka Salaberry, e de Seu Donato, personagem do Francisco Dantas. Esse casal tem 2 filhas. A Regina, que é a Suzana Gonçalves, irmã da Suzana Vieira, né? Regina que era, a gente pode dizer que a vilã da novela, né? Ela não era uma grande vilã maléfica que armava coisas, mas por assim dizer, uma vilã jovem, né? Uma pessoa antipática. Ela não gostava da Manuela, ela era interesseira, fazia o mal para espezinhar os outros mesmo, assim, de graça, por prazer, né? E a outra filha do casal era a Silvia, interpretada pela Carmen Monegal, essa de uma personalidade bastante diferente da irmã. Essa personagem malvadinha, a Regina, durante uns 10, 12 capítulos, os primeiros, quem chegou a gravar interpretando essa personagem foi a Elisângela, que recentemente faleceu, né? Mas ela precisou deixar a novela ainda antes da estreia, então não foram ao ar cenas com a Elisângela, né? Até onde me consta, porque ela se descobriu grávida e a gravidez ia pegar o tempo, mais ou menos, da própria novela, né? E não tinha como. Então ela foi substituída pela Suzana Gonçalves, que havia feito grande sucesso no Primeiro Amor, no papel da Babi, né? E a Regina e a Babi são um pouco parecidas, assim, voluntariosas, mimadas, chatinhas, né? Seu Donato tinha um irmão
chamado Diógenes. Ele sim, o grande vilão da novela, né? Personagem do Rubens de Falco. Diógenes era casado com Dona Maria Elvira, que era Daisy Lúcide, e eles tinham um casal de filhos. A Laurita, que era interpretada pela Irene Estefânia. Não confundirmos com a Wanda Estefânia, né? São duas atrizes diferentes. E também, além da Laurita, eles eram pais do Nando, que era o João Signorelli. No início da novela, ainda na primeira semana, seu Donato morre, né? Depois de passar por tratamentos médicos bastante caros. A família não podia contar com a ajuda do irmão dele, o Diógenes, que era dono de uma fábrica, tinha uma boa posição, enfim. Ele passou o irmão para trás, né? Na divisão dos bens, quando o pai ficou bastante idoso e dividiu o que ele tinha de patrimônio entre os dois filhos, né? Esse pai do Diógenes e do Donato morava com o Donato e a Carolina, seu Nicolau, era o personagem do Manfredo Colasanti, né? E a Manuela, empregada da casa, eles moram em casas separadas, né? O Diógenes mora em outro lugar, enfim, a Dona Carolina mora num casarão bastante amplo e o Diógenes mora num apartamento, salvo engano meu. E a Carolina sugere, aliás, a Manuela sugere para a patroa dela, Dona Carolina, que 2 dos quartos do casarão sejam alugados para gerar uma renda, né? E também porque, com as dificuldades financeiras que a família enfrenta, o Diógenes ele é procurado pela cunhada para emprestar um dinheiro a ela. E ele diz que não, ele não vai emprestar, mas ele faz o seguinte, ele até empresta, só que ele cobra as prestações, enfim, né, daquela quantia, 150 mil cruzeiros, e que era um bom dinheiro na época, né, embora menos do que a casa valia, né? E esses 150 mil cruzeiros, se as prestações fossem atrasadas, ele pegaria a casa para si, né? Como qualquer operação financeira, fez a Dona Carolina assinar uns papéis, enfim. E esses 2 quartos do casarão, claro que a Regina não gosta nada dessa ideia, né? Ela não gosta da Manuela, então nada que venha da Manuela tá legal para ela, né? Esses 2 quartos são alugados para 4 estudantes que estão chegando ao Rio de Janeiro para tentar a sorte, né, começar a vida deles ali no Rio de Janeiro, uma condição melhor, vem fazer o vestibular e ingressar na faculdade. Esses 4 rapazes, quem são? Um é o Chico, ou Chicão, é o personagem do Antônio Pedro. Ele vem para cursar Direito, vem de Minas Gerais, né? Outro é o Ribamar, personagem do Carlos Alberto Richelli, que é do Maranhão. E ele, na verdade, quer viver de escrever, ele quer ser escritor, é poeta, mas enquanto formação universitária, ele se propõe a fazer sociologia, né? Outro cursa Direito, vem do Recife para o Rio de Janeiro para cursar Direito e tentar a sorte, que é o Solano, personagem do Carlos Vereza. E o quarto desses jovens vem de Santa Catarina para cursar Arquitetura no Rio de Janeiro, é o Gabriel, personagem do Fausto Rocha. O Gabriel, ele tinha uma namoradinha chamada Kate, que era uma atriz chamada Rita de Cássia, e o pai o mandou para o Rio de Janeiro. O pai tinha uma boa situação também, né? E ele o mandou para o Rio de Janeiro mais para afastá-lo dessa moça, com quem ele não queria que o filho se casasse. Os dois se gostavam, tiveram aquele sofrimento da separação, enfim, né? Mas esses 4 rapazes, mais um que eles conhecem, que é um pouco mais velho, já tentou a faculdade, já tentou o vestibular 9, 10 vezes, aí ele ingressa, não gosta do curso, troca de curso. Na verdade, é um adolescente tardio, né? Ele já tem 40 anos de idade e não se acertou na vida nem no que estudar e nem numa profissão fixa. O Marcelo, conhecido de todos como Marcelo o Belo, que é o Paulo José, né? Esses rapazes, eles acabam, claro, se interessando pelas meninas da casa, né? Tanto a Regina quanto a Sílvia. Mas a Sílvia é mais receptiva, inclusive porque é uma menina humilde, também quer estudar, especialmente pela má situação financeira da família, né? Ao contrário da Regina. O Marcelo, no início da história, e ele passa a novela toda numa dificuldade amorosa muito grande com a Laurita, a filha da Maria Elvira e do Diógenes. Esse não gosta desse namoro, porque o Marcelo é ex-rapaz, meio sem rumo, já um pouco velho para estar querendo fazer faculdade e não se formar, não tomar um sentido para sua existência, né? E o Marcelo e a Manuela são bastante amigos,
né? Ela o ajuda também, né, com a Laurita, enfim, mas esse romance do Marcelo e da Laurita tem muita oposição de todo mundo. Até que existe uma grande surpresa da parte do Diógenes. A certa altura da novela, mais ou menos no meio da novela, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a fábrica dele começa a ter problemas de fornecimento da matéria-prima e com isso diminui a produção, encarece os preços, tem dificuldade para vender, tem dificuldade para pagar os funcionários, os outros fornecedores, enfim, né? E ele, através de um infiltrado seu, um rapaz que ele paga para isso, chamado Renato, que é o personagem do Odilon Wagner, inclusive era um partido que ele achava interessante para se casar com a Laurita, né? Amigo do Nando, enfim. Esse Renato se infiltra, a mando do Diógenes, numa empresa do seu maior fornecedor, chamado Dr. Jorge, que é o personagem do Sérgio Brito. Ele entra na novela nessa altura. O Dr. Jorge vem a ser o pai do Marcelo, com quem ele havia brigado 4, 5 anos antes, os dois nunca mais haviam se visto. O Marcelo, então, não tem rumo na vida, não é porque ele é um grande vadio, e sim porque ele é muito rico, ele não precisa se preocupar com o dinheiro, né? Embora no começo da novela ele já comece sendo despejado do apartamento onde mora por falta de pagar o aluguel, né? Ele teve uma briga muito séria com o pai, né? Ele tinha uma irmã, que era a Raquel, personagem da Lúcia Alves, que também entra junto com... Esse núcleo do Marcelo entra junto na novela ali por volta do capítulo 50, 60, se eu não estou equivocado, né? E havia a mulher do Dr. Jorge, Teresa, que era Diana Morel. O pivô da briga do Marcelo com o Dr. Jorge, não que ela fosse interesse romântico desse filho, mas é que ele encarou mal esse casamento com a Teresa e nunca os ouviu direito a respeito disso, né? Não aceitava a Teresa. E, na verdade, o Dr. Jorge foi obrigado pelo pai dele a se casar com a mãe do Marcelo e da Raquel, né? A Teresa é que havia sido seu grande amor de juventude, eles se conheciam desde pequenos, enfim. Depois as coisas começam a se esclarecer, também numa tentativa desse pai milionário de se reaproximar do filho, usando também, claro, do seu muito dinheiro para ajudar o Marcelo e os rapazes da República, né, os estudantes, com uma fábrica de óleo para bronzear a pele, com uma fórmula criada pelo seu Nicolau. Seu Nicolau é o tipo do velhinho simpático, né? Ele não é caduco, não. Ele cria essa fórmula de óleo de bronzear, depois quer inventar um shampoo ou um óleo para hidratar os cabelos, coisa que o valha. Ele tem muito boas intenções para ajudar a nora, ajudar as netas, ajudar a Manuela e ganhar dinheiro, né? Melhorar a situação na qual eles se encontram. De outro lado, nós temos a Regina querendo trabalhar, arruma um emprego na fábrica do tio e se envolve por interesse com o primo, que o primo tem uma boa situação financeira, né? Esnoba os meninos da pensão, principalmente o Chicão, que se interessa por ela, né? Tem o interesse pela Manuela no comecinho, mas depois é pela Regina, né? E a Silvia forma um casal no Rio com o Gabriel, né? O Gabriel, que é o rapaz de Santa Catarina. Até que eles têm um problema, né? Porque a namorada catarinense do Gabriel vai parar lá no Rio de Janeiro para estudar também, né? E aí, é claro, ele fica balançado, a outra entende mal, enfim, né? Existe uma cirandinha aí entre esses personagens jovens, né? Mas a certa altura da novela, e a Manuela sempre ajudando todo mundo, né? Manuela, como se diz? Ela concilia aqueles que se deixam de entender, né? Que brigam, enfim, esclarece as coisas, apazigua os conflitos, né? A Manuela era pau para toda obra. Ela chega a propor a continuar trabalhando para eles sem receber salário, que eles não estão podendo pagar, apenas a troco de casa e comida, e de noite ela reserva o seu tempo para costurar e com as costuras que ela vai vender, ela poder mandar um dinheiro para os pais, né? Manuela era uma moça que era uma mistura de vários papéis que a Marília Pêra havia feito naquele momento com muito sucesso, né? A Serafina de Uma Rosa com Amor, um pouquinho, quem sabe, da Noeli de Bandeira 2, da Manuela, outra Manuela, né? De Beth Rockefeller, enfim. Aí, a certa altura da história, começa a haver uma necessidade para driblar a marcação cerrada do Diógenes e do Nando, que não aceitavam o namoro da Laurita com o Marcelo,
do Marcelo e da Manuela fingirem que namoram. Enquanto isso, ele está namorando escondido a Laurita. Mas, na verdade, surge um sentimento verdadeiro dessa brincadeira de fingir que namoram, né? E é claro que a Manuela fica muito magoada ao ser acusada pelo Marcelo injustamente de ter esclarecido verdades entre ele e o pai, de ter intercedido para que o pai ajudasse financeiramente o negócio de óleo de bronzear no qual ele se meteu e usava todo o seu talento, seu tino para a coisa, tinha o mesmo tino empresarial do pai, né? Então existe aí uma desinteligência entre o Marcelo e a Manuela e ela volta para sua terra natal, Itaperuna, que é uma cidade do interior do Rio, né? E na fase final da novela, quando ela vai para Itaperuna, ela conhece um homem chamado Mário, que é o personagem do Gracindo Júnior. Um pouco antes desse triângulo amoroso que cria um suspense para o final, né? Com quem será que a Manuela vai ficar? Com o Mário, que tem um filhinho pequeno, né? Foi infeliz no primeiro casamento, enfim, ou com o Marcelo, que entende que ama a Manuela e se põe a procurá-la depois que a ficha cai e ele vê que não foi legal com ela, né? Também existe um casal que se forma um pouco inesperadamente até para os rumos da história, que é o Solano com a Laurita. Aconteceu o seguinte, o Walter Negrão começou a ter dificuldades com dois integrantes do elenco que eram casados na época, né? O Carlos Alberto Richelli, que fazia o Ribamar, e a Carmen Monegal, que era a Sílvia, né? Ele foi casado com ela antes de se casar com a Bruna Lombardi, com quem ele é casado até hoje, inclusive, né? E eles não concordavam com o texto, com o andamento da história, mais o Richelli, né? E a mulher dele foi solidária a ele. Então chegou num ponto a situação que o Walter Negrão optou por tirá-los da novela. Eles saíssem da novela, então, já que eles não estavam achando legal, enfim, ele criou um romance entre eles, né? Ela deixava de namorar o Gabriel, com a chegada dessa namoradinha dele de Santa Catarina, e o Ribamar vencia a parada ali entre os meninos para se envolver com a Sílvia. E eles se casavam e iam morar em São Luís do Maranhão, a terra dele, e saíam da novela. Continuavam sendo citados em cartas, telegramas, né, cartões postais que eles mandavam para a Dona Carolina, para os amigos, enfim, mas não apareceram mais. Saíram da novela. Então, conforme a situação romântica central da novela uniu os dois personagens principais, Marcelo, o Belo e Manuela, a Laurita ficou ali um pouco indefinida, né? Então, ela juntou-se ao Solano romanticamente. Solano, ele era filho de um taxista, salvo engano meu, e trabalhava como taxista em Recife, antes de ir morar no Rio de Janeiro para fazer a sua faculdade de medicina, né? Então, o Solano, um dia, ele sofre um acidente de táxi, um acidente de carro no Rio de Janeiro. E começa a ter grandes problemas de saúde, ele tem um risco de não poder mais andar depois de sofrer esse acidente. E a Laurita, que era amiga dele, amiga de todos, né? Ela se aproxima muito dele, se compadece muito dessa condição do Solano depois do acidente. E forma-se ali um novo par romântico, né? Ela sofre muito porque ele acha que não pode ficar com ela, que vai dar muito trabalho, aí ele volta para o Recife. Ele quer voltar para o Recife umas 2, 3 vezes ao longo da novela, até que de fato volta, perto do fim, né? Mas tudo se acerta, né? E a Manuela, ela concorda em se casar com o Mário, que a pede em casamento no fim, mas ela fica com o Marcelo, porque o próprio Mário vai conversar com o Marcelo e falar, olha, a Manuela, ela pode até gostar de mim, mas não é da maneira como você gosta dela, como ela gosta de você. Ela quer casar comigo porque ela ficou amiguinha do meu filho, que era o Rogério Pitanga, se eu não me equivoco, Kiko, o nome do menininho. Rogério Pitanga, que havia feito outras novelas na época, né? Selva de Pedra, O Homem que Deve Morrer, A Patota, né? E o Mário fala pro Marcelo, olha, a Manuela gosta de você, não adianta eu casar com ela, que a gente vai ser infeliz, né? Os três, enfim. E, claro, eles ficam juntos no final, o Marcelo faz as pazes de vez com o pai, a família se agrega novamente, né? Nesse meio tempo também há um conflito amoroso do Gabriel, que deixou de ter a Sílvia ali perto dele, né? Com a saída da atriz,
Gabriel forma uma possibilidade de triângulo amoroso com a Raquel, irmã do Marcelo, e o namorado que ela já tem quando entra na história, que é o papel do Roberto Pirillo, chamado Paulo. Né? O Paulo vai morar na casa também, porque sobrou uma vaga agora, né? O Ribamar casou com a Silvia e foi embora. Né? Essa foi uma novela tumultuada, uma novela que, especialmente a Marília Pêra, teve muita dificuldade para fazer. Ela, naquele começo dos anos 70, havia emendado várias novelas, né? Desde até antes dela ir trabalhar na TV Globo, nesse momento, porque ela já havia feito algumas das primeiras novelas da TV Globo, né? Rosinha do Sobrado, A Moreninha, enfim. Mas depois de fazer na TV Tupi, entre 68 e 70, Beto Rockefeller e Super Plá, Marília Pêra voltou à TV Globo e aí ela fez alguns especiais unitários, né? Comédia especial, essas coisas, e emendou as novelas O Cafona, Bandeira 2, Uma Rosa com Amor, e nesse meio tempo ela também estreou um quadro no Fantástico e fazia um programa mensal chamado Viva Marília, fora as atividades dela em teatro propriamente, né? Cinema, enfim, outras coisas. Então, quando chegou esse ano de 1974, a Marília Pêra estava exausta, ela estava com uma estafa, assim, absurda, a ponto de ter dificuldade para decorar os textos. Ela que era uma profissional muito aplicada, muito dedicada, enfim, ela estava, sabe, a cabeça não estava mais funcionando direito. E ela foi levando aquela novela dignamente até o final, mas quase que de uma forma maquinal, né? Isso dito pela própria crônica da época, né? A atriz fazendo sem prazer esse papel, né? Foi necessário dar uma diminuída na carga de cenas dela, né? Também, e aí com isso os jovens ganharam ainda mais espaço na história, essa coisa do vestibular, jovens que vêm de outras cidades, etc. E depois você tem, além da estafa da Marília, essa saída, esse desfalque de um dos estudantes, né, um dos personagens centrais do enredo, que era o Ribamar. Então, foi uma novela difícil de levar, né? Ela teve só 140 capítulos, perto disso, né? Começou no finzinho de janeiro e terminou no princípio de julho de 1974. Super Manuela foi substituída na ocasião por uma história criada pelo Lauro César Muniz com o Gilberto Braga, Corrida do Ouro. Mas, ao tempo certo, daqui a algumas semanas, né, nós faremos o TBT sobre ela, que seguramente merece. Depois de Super Manuela, Marília Pêra fez algumas coisas na televisão, como episódios de séries, né, Malu Mulher, enfim. Fez minissérie, Quem Ama Não Mata, Planeta dos Homens, que era um humorístico, né? Mas novela ela só voltaria a fazer em 1987, Brega e Chique, de Cassiano Gabos Mendes. TBT da TV, aliás, antes da despedida, né? Como é que acaba o lado do Diógenes? Diógenes, pela sua maldade, pela sua ganância, pela sua ambição desmedida, ele vai se ferrando cada vez mais ao longo da história, né? Porque ele tem dificuldades, a fábrica vai piorando, ele fica pobre. E as grandes dificuldades financeiras fazem com que ele vá passando mal, vá tendo problemas de saúde, até que com o colapso total dele, que era rico a ponto de negar ajuda para a cunhada e pegar a casa dela como garantia de um empréstimo, que ele poderia facilmente ajudá-la sem nada disso, ele morre, né? E aí é a família dele que eventualmente pode passar dificuldades, mas se reerguer a partir da fábrica, né? Depois de vender imóveis, se desfazer de patrimônio, enfim, mas se reerguer em novas bases, mais solidárias, menos gananciosas, né? Infelizmente é preciso que o Diógenes morra para que essa ficha caia. Até para a própria sobrinha dele, muito ambiciosa, muito mau caráter, né? A Regina, que ainda tinha muito que crescer na vida, embora já fosse adulta. Super Manuela, de Walter Negrão, última novela dele na TV Globo, até o começo dos anos 80, quando ele voltou a trabalhar lá, supervisionando, por assim dizer, o trabalho de criação da novela do Carlos Eduardo Novaes, Chega Mais, né? Mas aí nós temos outros encontros para tratar de outros trabalhos desses profissionais que escreveram e escrevem a história da nossa teledramaturgia. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau!